Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Já teve a sensação de que seu passado ou seus erros te afastam da salvação? Talvez você pense, Deus não olharia para alguém como eu. Mas o evangelho de hoje é para quem já se sentiu pequeno demais, impuro demais ou imperfeito demais. Porque foi exatamente para pessoas assim que Jesus disse: segue-me. Hoje ele te convida a escutar essa mesma voz. Uma voz que não acusa, mas que chama. Uma voz que transforma. E talvez seja esse o momento em que você mais precisa ouvir que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer passado. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A cena é breve, mas transformadora. Jesus está caminhando, olha para um homem sentado na coletoria de impostos e diz apenas duas palavras: segue-me. E esse homem, chamado Mateus, se levanta e o segue. Mas por trás desse gesto simples há uma revolução. Porque Mateus não era qualquer pessoa, ele era um cobrador de impostos. Alguém rejeitado pela sociedade, visto como traidor por servir ao Império Romano, impuro pelas leis religiosas, odiado pelos judeus e desprezado pelos fariseus. Era, aos olhos dos religiosos, um pecador profissional. E é justamente esse homem que Jesus escolhe. Ele não faz um sermão, não impõe exigências, não manda Mateus mudar de vida primeiro. Ele apenas olha, ama e chama. Esse olhar de Jesus é o que muda tudo, porque não é um olhar de julgamento, mas de redenção. Ele vê em Mateus mais do que suas falhas, vê o potencial, a vocação, a alma sedenta por sentido. Jesus não vê como o mundo vê, ele enxerga o que ninguém quer enxergar. E é isso que começa a quebrar as correntes da culpa. Mateus, ao ser chamado, não hesita. Ele se levanta, gesto simbólico e literal. Ele se levanta de uma vida de sombras, de corrupção, de exclusão. Se levanta daquilo que o prendia. Se levanta e deixa tudo. Porque quando Jesus chama, ele não exige perfeição. Ele convida para a transformação. Então vemos Jesus à mesa com os pecadores. Comer junto no contexto bíblico é um gesto profundo de comunhão. Jesus não apenas tolera os pecadores, ele os acolhe. Ele entra na casa, ele se senta com eles, ele convive com quem a religião havia descartado. Isso causa escândalo aos fariseus. Eles não compreendem. Eles vivem de sacrifícios, rituais, aparência. Mas Jesus responde com uma frase que é um raio de luz na espiritualidade cristã: quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase, que cita o profeta Oséias, é a chave para entender o coração de Deus. Ele não está interessado apenas em práticas externas. Ele quer um coração que ama, que acolhe, que cura, que não exclui. A misericórdia é o centro do Evangelho. Ela vai além da justiça humana. Ela quebra barreiras, ela toca o intocável. E Jesus finaliza dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa afirmação não é uma exclusão dos justos, é uma denúncia à falsa justiça, aos que se acham puros demais para reconhecer que precisam de perdão. Porque no reino de Deus, só entra quem tem coragem de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. O chamado de Jesus a Mateus é também um chamado a todos nós. Talvez você esteja aí sentado à margem, achando que sua história não tem mais jeito. Talvez você tenha ouvido tantas vezes que não é bom o suficiente, que acabou acreditando. Mas Jesus está passando hoje e dizendo: segue-me.
E se você tiver coragem de se levantar, Ele fará da sua vida uma nova história. O chamado de Jesus a Mateus parece distante, mas ele é atual, direto e urgente para mim e para você. Porque, em essência, todos nós já estivemos sentados à margem. Em algum momento da vida, também já fomos como Mateus, estacionados em lugares de acomodação, rotulados pelos erros do passado, excluídos por nossas escolhas ou julgados por aquilo que os outros veem em nós. O mais impressionante é que Jesus não espera que estejamos prontos. Ele nos chama no meio da rotina, no meio da bagunça, no meio das nossas imperfeições. Mateus não se levantou porque era bom o suficiente. Ele se levantou porque decidiu confiar naquele olhar que o viu por inteiro e o amou mesmo assim. Quantas vezes você já se sentiu preso a algo que não é você? Preso a um passado que te envergonha? Preso a um erro que você não consegue esquecer? Preso a um ciclo de pecado, a um hábito que te destrói por dentro, a uma imagem distorcida de quem você realmente é? Talvez, como Mateus, você também ache que não é digno de um novo começo, que é tarde demais para mudar de vida. Mas o chamado de Jesus é diferente de tudo que o mundo conhece. Ele não exige ficha limpa, ele chama pelo nome. E quando ele diz, segue-me, ele está dizendo, eu vejo valor onde ninguém vê. Eu posso te tirar desse lugar. Eu não vim para te condenar, vim para te levantar. E então, algo ainda mais forte acontece. Mateus não apenas se levanta, ele convida Jesus para a sua casa. Essa é a segunda etapa da transformação. Jesus não quer só te tirar do lugar onde você está, ele quer entrar na sua intimidade. Ele quer estar com você na sua casa, no seu cotidiano, nos seus conflitos, nas suas fraquezas. E quando ele entra, ele traz consigo a cura, a luz, a verdade, a vida. Muitas vezes nós ouvimos o chamado, mas temos medo de deixar Jesus entrar. Achamos que nossa casa está bagunçada demais, que há pecadores demais sentados à mesa. Mas é justamente ali que ele quer estar. Os fariseus que viam tudo de fora se escandalizam. E talvez em nossa vida também existam fariseus modernos. Gente que julga sem conhecer nossa história. Vozes que nos condenam pelo que fomos. Pensamentos que nos impedem de aceitar o amor de Deus. Mas Jesus responde a todos eles com clareza. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Essa frase é libertadora, porque nos lembra que o Evangelho não é para os perfeitos, é para os que reconhecem que precisam de ajuda. A maior barreira entre nós e Deus, muitas vezes não é o pecado, mas o orgulho de não admiti-lo. Jesus não rejeita os pecadores, ele rejeita a autossuficiência. Por isso, quando você se reconhece pequeno, ferido, cansado, você está mais perto da graça do que imagina. Hoje Jesus continua passando e continua dizendo, segue-me. Ele diz isso a você que está abatido, a você que está tentando recomeçar, a você que acha que já falhou demais, a você que sente vergonha de olhar para o alto. Seja qual for sua situação, levante-se, dê esse primeiro passo, convide Jesus para a sua casa. E permita que ele transforme o lugar do pecado no altar da graça. A misericórdia dele é maior do que qualquer culpa. E é por isso que você ainda está aqui ouvindo essa palavra. Porque o chamado continua e o amor de Deus continua te alcançando. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de ti como Mateus, sentado à margem da vida, cercado por julgamentos, preso em rotinas que já não fazem sentido. Tu me olhas com um olhar que ninguém nunca teve, um olhar que não acusa, mas convida, um olhar que não condena, mas chama. E mesmo sem entender tudo, eu quero te dizer, sim, Senhor, eu quero te seguir. Tira-me da coletoria dos meus pecados, das cadeias invisíveis da minha alma. Levanta-me do comodismo da culpa da autossabotagem. Eu abro minha casa para ti. Eu te dou acesso ao meu interior, mesmo bagunçado, mesmo imperfeito, porque sei que é a tua presença que transforma tudo. Entra, Jesus. Senta à mesa comigo. Fala com meus medos, com minhas dores, com minhas memórias. Ensina-me a viver a fé não como aparência, mas como entrega.
Ensina-me a desejar misericórdia mais do que qualquer sacrifício externo. Que minha vida seja uma resposta viva ao teu chamado. Que, como Mateus, eu tenha coragem de largar tudo e te seguir. Mesmo com falhas, mesmo com marcas, mesmo sem merecer. Eu creio que o teu amor é maior que tudo isso. Obrigado por me escolher. Obrigado por me ver. Obrigado por me chamar. Em teu nome eu oro e te entrego a minha caminhada. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero te seguir. Compartilhe essa palavra com alguém que esteja precisando de misericórdia e recomeço. Esse gesto pode ser o sopro de Deus na vida de alguém. E se ainda não é inscrito aqui no canal, o Refúgio do Altíssimo, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todos os dias uma mensagem que renova sua fé e transforma seu coração. Nos encontramos amanhã. Jesus te chama e Ele te ama mais do que você imagina.